Você já ouviu falar das três segmentações da automação? RPA, IPA e APA? Bom, hoje eu vou te explicar certinho o que é cada uma das três, quais são as diferenças e qual é o futuro aí da automação. Eu sou o Orlandinho, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou te explicar cada uma dessas siglazinhas que eu falei aí no início. E vou te explicar também o porquê eu acho que a automação está cada vez evoluindo mais se utilizando aí de inteligência artificial. Tá? Bom, se você é ou quer ser um desenvolvedor RPA, eu te recomendo muito a se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e acompanhar o conteúdo que eu estou fazendo aqui, que realmente é voltado para essa área, voltado para quem quer estar na área de automação e também para não perder nenhum conteúdo novo sobre RPA, IA e todos esses temas. Bom, pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre o que é RPA e lá eu explico a capacidade da RPA em mais detalhes. Então eu estou presumindo aqui que vocês já sabem um pouquinho do que é RPA, mas falando um pouquinho disso também, o RPA ele é capaz basicamente de automatizar tarefas repetitivas baseadas em regras. Então, se você indica para ele que você precisa, por exemplo, baixar um relatório do SAP para cada uma das plantas de uma fábrica, por exemplo. Ele vai baixar vários relatórios e ele pode consolidar isso em um relatório final, mandar isso por e-mail, por exemplo. Ele pode guardar isso no SharePoint, enfim, ele tem a capacidade de automatizar esses passos, tá? E o RPA em si, ele não se baseia em inteligência artificial e ele também não se baseia em machine learning. Ele é a tecnologia propriamente dita. Ele pode sim se integrar com outras tecnologias como banco de dados, planilhas, enfim. Porém, a tecnologia do RPA em si só engloba essa parte de regras pré-estabelecidas, certo? Bom, agora eu vou dar um exemplo também do que é o IPA. Então, RPA é Robotic Process Automation. Agora, o que é IPA? IPA é Intelligent Process Automation. Então, uma automação inteligente, uma automação que basicamente precisa de um treinamento para aprender, digamos assim. No caso, você ensinar a máquina a fazer o processo, a máquina fazer o processo para você e você automatiza algo em cima disso, certo? Isso é basicamente o IPA, Intelligent Process Automation. Eu trouxe aqui na tela também uma imagem que descreve o Document Understanding da própria IPF, tá? Que é um belo exemplo de IPA. Então ele tem uma taxonomia, né, para documentos, ele é basicamente feito para leitura de documentos, de extração de dados de documentos. Você passa para ele ali uma taxonomia, ou seja, quais são os campos que você quer retirar daqueles documentos. Você digitaliza esse documento, se houver necessidade. Você classifica o documento entre, por exemplo, uma carteira de identidade, uma CNH, um cartão do SUS, por exemplo, enfim. E aí você faz uma validação nesse documento e um retreinamento dele. Então essa classificação, ela precisa passar por treinamento. Você precisa ensinar basicamente para o seu projeto ali o que é uma CNH, o que é uma carteira de identidade, o que é um cartão do SUS, e é assim que se classifica. Depois disso vem a etapa ali de extração. Nessa etapa de extração, você tem que fazer outro treinamento. Então, esse treinamento, você vai dizer para ele aonde que eu pego o nome de cada um desses itens. Então, por exemplo, na carteira de identidade eu pego o nome aqui. Para CNH eu pego em outro canto o nome. Para a carteira do SUS é em outro lugar que eu pego esse nome, sabe? Esse é um exemplo de IPA porque é um processo que utiliza machine learning e que você tem que treinar ele classificando para classificar e extrair cada um dos campos e depois você vai lá no final exportar esses dados extraídos. Pode ser em uma planilha, pode ser em alguma coisa do SharePoint, por exemplo, mas enfim, basicamente IPA se baseia ali mais na utilização de machine learning para você ensinar a máquina e assim você obter os seus resultados, certo? Perfeito, pessoal. E agora eu vou entrar no ponto principal aqui, que é o APA. O APA é basicamente o Agentic Process Automation. O Agentic Process Automation, a gente pode considerar que é até mesmo uma evolução do próprio RPA. Ela não deixa o RPA para trás, ela vem para complementar muito forte o RPA em alguns pontos. E até mesmo, em alguns casos específicos, ela é boa para substituir, inclusive, o Document Understanding ou substituir, em alguns casos, o IPA. Tá? Agentic Process Automation é basicamente utiliza de agentes de IA, o conceito de agentes de IA que eu vou trazer aqui mais para frente, tá? Também, para a gente criar o nosso próprio agente. Um agente de IA, falando um pouquinho por cima aqui, é quando a gente
Pega, por exemplo, uma IA conhecida como o ChatGPT, por exemplo, que tem um conhecimento geral abrangente. A gente treina um agente específico para uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho que ler um e-mail e eu tenho que extrair desse e-mail uma cotação de frete. Essa cotação ela pode ter uma moeda diferente, ela pode ter um valor diferente para essa cotação, ela pode estar em português, pode estar em inglês. Então a gente treina a nossa própria agente para dizer o seguinte: você pode receber mensagens em espanhol, português, inglês. Aqui são cotações de fretes. Eu quero que tu extraia a moeda, né? Porque pode vir em euro, dólar, real, por exemplo. Eu quero que tu extraia o valor desse frete para mim e devolva isso em um JSON, por exemplo. Então isso é definir o nosso agente, e esse agente pode caminhar junto com o nosso RPA. Entrando aqui um pouquinho mais em um outro exemplo para ficar bem claro, tá? A gente tem aqui uma task dada para um usuário de fazer download de todos os reports do ARXV, que é um suposto sistema, todos os dias, e me mandar o mais importante de todos eles. Então vamos lá, o que o RPA faz? Tá? O RPA ele é algo mais manual, baseado em regras. Então, basicamente, ele vai executar muito bem essa tarefa de fazer download de todos os reportes, todos os dias, porque isso é baseado em regras. Tu entra num sistema X, baixa uma planilha aqui, baixa outra planilha de outro sistema, e aí tu manda isso para o usuário todos os dias, não tem problema, tá? Então aqui no final, olha o que ele entregou: download all papers, no caso fazer download de todos os documentos todos os dias. Só que ele pediu aqui me mandar o mais importante deles. Quando a gente tem um Agentic Process Automation, quando a gente tem um agente feito para classificar isso aqui entre o mais importante ou não, baseados nas regras do usuário, o usuário vai lá e vai explicar o que faz um documento mais importante. O RPA só conseguiria classificar isso se fosse baseado em palavras-chave que ele achasse dentro do texto ali do documento. Mas o Agentic Process Automation pode analisar esse documento, entender o que é o mais adequado para aquele tipo de usuário. Então, por exemplo, se esse usuário aqui for um analista financeiro, por exemplo, o mais importante deles provavelmente vai ser algo relacionado com isso, entendeu? E então a gente consegue explicar para nossa LLM, tá? Que Agentic Process Automation são basicamente baseados em LLMs, que são basicamente o nosso ChatGPT, por exemplo, baseado nessa análise um pouco mais inteligente e abrangente do conhecimento de cada um desses documentos. Ele consegue tanto fazer o download de todos os papéis utilizando o RPA, quanto também mandar o mais importante deles para o usuário. Então, o Agentic Process Automation veio para dar mais capacidade para o RPA, digamos assim, tá? E se integrar a ele. E é por isso que eu realmente acredito que o futuro da automação está em a gente cruzar todas essas vertentes. Muitas vezes até com Machine Learning ali, mas principalmente integrar o Agentic Process Automation com o RPA, certo? A própria RPF lançou no dia 30 do mês passado, tá? Eles lançaram uma plataforma de agentes de IA. Essa plataforma consegue basicamente linkar as suas automações ali junto com os teus robôs, e eles trouxeram algumas novidades bem legais. Vale a pena dar uma acompanhada. Eu vou com certeza trazer aqui no canal também ali do futuro, mas vale a pena dar uma olhada. Fora isso, a gente não precisa se prender só nesse tipo de tecnologia, mas a gente tem também muita coisa em Python. Então, se você quiser começar a aprender sobre Agentic Process Automation, como isso linka com o RPA, tem alguns cursos na Udemy também, enfim. O que eu te diria é para dar uma aprendida ali em LangChain, dar uma aprendida também ali, se você quer fazer isso por Python, digamos assim, né? Seria LangChain, tem várias outras libs que vocês podem começar a utilizar a própria API do ChatGPT, ver como é que é, tá? Claro, eu vou trazer isso aqui no futuro, mas caso você queira começar a explorar isso um pouquinho mais, tá? Mas a própria IPF também lançou Low Code, uma plataforma aí de agente de IA que se integra com o próprio ecossistema deles, tá? Então isso é muito bacana. Bom, pessoal, então deixa seu comentário aqui embaixo. Você já conhecia a APA, já conhecia a IPA? Se você quer aprender mais sobre a diferença entre eles, eu vou trazer aqui no canal no futuro, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, acompanha quando sair vídeo novo. Também acompanha, eu tô fazendo aí uma série do Zero Dev RPA, se você quiser aprender mais sobre automação aí em UiPath especificamente. Obrigado, estamos quase chegando aí em 100 inscritos e até uma próxima. Valeu, falou!